de louvor, a partir do 230. Maneiras
Agora, para dar continuidade aos momentos de louvor, vamos cantar o hino 220. É prazer servir a Cristo. Desta manhã. Hino Eu Te Amo, ó Deus, 579. Minha alma
Bondoso Deus, queremos sentir a Tua presença neste lugar, não só no espaço físico, mas também, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida dos amigos que nos visitam hoje, na vida dos irmãos, dos mais novos aos mais crescidos, que Tu te possas fazer sentir. Abençoa-nos e capacita-nos, Senhor, e aceita o culto que cada um de nós te quer prestar esta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Vamos agora continuar a louvar o nosso Deus com o hino número 161, Vem Santo Espírito agora. Com reverência, vamos ajoelhar para a oração. Altíssimo Deus, nosso querido Pai que estás no céu, nesta hora, Senhor, desejamos manifestar a nossa gratidão pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que Tu nos tens dado durante a nossa vida e durante esta semana que podemos viver. Obrigada, Senhor, também pela proteção, pela paz, pela Tua palavra e por todas as bênçãos que nós recebemos diariamente de Ti. Umas conseguimos, Senhor, reconhecer, outras não. Mas, Senhor, obrigada por todas elas. Nesta hora, Senhor, em que puseste o nosso coração o desejo de virmos à Tua presença, possamos, Senhor, estar aqui neste lugar que é a Tua santa casa, em reverência, Senhor. Possamos fazer silêncio no nosso coração e nesta sala, e que Tu, Senhor, aproves a nossa estada aqui. Abençoa-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra. Como acabamos de cantar, Senhor, que o Teu Espírito hoje fale ao nosso coração, que nos ajude a entender com clareza a Tua verdade e pelo Teu santo poder também pô-la em prática na nossa vida. Abençoa muito, Senhor, a Tua serva, que ela possa ser dirigida única e exclusivamente pelo Teu Espírito Santo.
Fala, Senhor, através dela. Sê Tu, Senhor, o nosso mestre, o nosso professor esta manhã. E dá-nos um coração humilde, Senhor, para entender e um coração disposto a obedecer. Rogamos-te uma bênção para aqueles irmãos que nós amamos e que não podem estar aqui esta manhã conosco. Uns terão problemas físicos, outros, Senhor, a sua fé estará mais arrefecida, mais em desânimo. Senhor, a Tua bênção para eles. E a bênção para todos nós, desde a mais tenra criança até o irmão mais idoso. Possamos sentir a Tua presença, Senhor, e nos possamos sentir felizes por termos vindo aqui em paz e liberdade para Te adorar. Aceita este culto que Te prestamos. Tudo isto Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Este também é um momento muito especial, um momento muito particular no culto de adoração ao Senhor, mostrando a nossa fidelidade para com Ele e a nossa generosidade. Que possamos fazê-lo em silêncio e em reverência e que sintamos a presença do Senhor entre nós esta manhã. Como sempre fazemos, damos a primazia às nossas crianças. Elas, com a sua alegria contagiante, também são um exemplo para nós. Sintamos a bênção do Senhor e que façamos tudo com reverência, porque estamos na presença de um Deus Santo, Santo, Santo.
Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por estas ofertas e por estes dízimos. Possas também abençoar todos os doadores e que possas, Senhor, fazer com que eles possam render muito mais. Tudo isto te pedimos e agradecemos pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel, conheces o meu ser, pois és meu Criador. Quero agradecer por tua graça, Senhor, por teus braços de amor. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel, a rocha para onde vou, fugindo do mundo aqui. Não preciso temer, pois eu sei que em ti está a minha salvação. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel. Bom Jesus, meu pastor, amigo mais fiel, me envolves, me guias, contigo andarei. E naquela manhã, quando voltas por mim, correrei para ti. Bom Jesus, meu pastor,
amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Agradecemos ao Tony, à Susana, ao Gabriel e à Nádia por nos lembrarem aquilo que todos nós já sabemos, mas que às vezes a vida nos faz esquecer. Jesus é realmente o nosso amigo fiel, o nosso Salvador, aquele que está disposto a acompanhar-nos em cada fase das nossas vidas. Que cada um de nós possa sair deste lugar com essa certeza de que Jesus é o vosso amigo fiel. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu tenho medo de me esquecer de fazer um anúncio no final, então eu vou já pedir a vossa atenção aos amigos, aos mais novinhos que estão a estudar a Bíblia. A aula bíblica hoje, excepcionalmente, será às 14h30, está bem? 2h30 da tarde, aula bíblica. Os amigos da Bíblia vão se reunir então às 2h30 hoje, de forma excepcional. Então, abrindo a palavra do Senhor, quando o Kim me entregou a escala de pregação e me disse que eu estaria escalada para hoje, se poderia ser, ele disse-me também que hoje, como igreja, lembrou-me nessa altura que hoje, como igreja, vivemos o dia da ADRA. E nós podemos pensar, bom, isso é lá com o departamento da ADRA, nós não temos nada a ver com isso, é Manuela e com a sua equipa, mas aquilo ficou a fazer algum trabalho na minha mente e, de imediato, eu lembrei-me de Dorcas e nós vamos falar um pouquinho sobre esta mulher um bocadinho mais para a frente. Mas então hoje, no calendário da União, eu estou a esquecer-me de uma coisa importante. E eu estava ali sentada e estava a pensar, eu digo isto e é verdade, os que nos sentamos aqui à frente temos o privilégio de ver toda a igreja, de sentir um bocadinho a igreja. E eu não posso deixar de cumprimentar as pessoas que nos vêm lá em casa e dar-lhes esse abraço que não vou poder dar no final, à saída, não vou poder cumprimentar, sintam-se então cumprimentados desde agora. E também não posso deixar de reparar que hoje temos um jovem connosco que já não vem há muito tempo. E eu não queria deixar de lhe dizer que estamos felizes. Estamos felizes com a tua presença, que o Senhor te possa abençoar grandemente e que esse amigo que ouvimos através da música também é o teu amigo Salvador, o teu amigo fiel. Que o Senhor te possa abençoar grandemente. Agora sim, no calendário da União vive-se hoje aquilo que se chama o Serviço Social Local. E por isso é que a ADRA da nossa igreja, o departamento da ADRA, colocou a cada um de nós um desafio de participarmos hoje à noite num programa especial, ao final da tarde, contribuindo com os alimentos que fomos preparando em casa e também trazendo pelo menos 1 quilo de um alimento qualquer para que possa preencher as prateleiras da ADRA para que eles possam depois ajudar. Para que eles possam andar um bocadinho mais distraídos, a ADRA é a Associação Adventista para o Desenvolvimento de Recursos e Assistência e é realmente a agência humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que em Portugal representa a ADRA Internacional. Para vos dar alguns números, dizer-vos que realmente a ADRA tem um funcionamento baseado numa estrutura de delegações locais, que estão sempre ligadas às igrejas locais. E com isto, irmãos, é bom que nós retenhamos isto. Isto não aconteceu, esta organização não aconteceu assim porque alguém mais inspirado se lembrou, mas é realmente com o objetivo de envolver todos os voluntários das congregações na prática da responsabilidade social e pretende, assim, dar respostas mais pertinentes, mais concretas para as dificuldades que na nossa comunidade se vivem. Então, em 2015, só tenho dados de 2015, ainda não temos o relatório de 2016,
mas em 2015, 66 delegações da ADRA tinham projetos regulares. Estima-se, isto em março de 2015, a estimativa foi feita nessa altura, que estão a ser apoiadas 7.160 pessoas, por 780 voluntários, sendo distribuído cerca de 300 toneladas de alimentos. Eu acho que é muito bom nós sabermos estes números, irmãos, não apenas pela estatística em si, mas muitas vezes na publicidade, nas nossas televisões, nós vemos números de outras ONGs, de outras agências humanitárias. E podemos pensar que, bom, como igreja não fazemos grande coisa. Mas a verdade é que estes números são reais e há cerca de 300 toneladas de alimentos que são distribuídos. Há também toda uma organização e distribuição de roupas usadas em condições. Eu acho muito curioso porque em conversa, às vezes, com a ADRA, elas têm sempre o cuidado de dizer que nesse tratamento das roupas, elas cuidam e dão aquilo que elas próprias usariam. Não é aquilo que nós não queremos, irmãos, não é aquilo que já não presta, mas é aquilo que nós próprios poderíamos usar sem qualquer tipo de problema. A ADRA Portugal também faz parte de uma rede de 130 escritórios espalhados pelo mundo e tem realmente como objetivo procurar financiamento para a realização de projetos de cooperação para o desenvolvimento, para a ajuda humanitária de emergência. Também é papel da ADRA Internacional trabalhar na sensibilização da opinião pública para as questões de desenvolvimento junto de crianças e jovens e tem sido um trabalho grandemente bem feito nesta área da sensibilização para as crianças e para os jovens. Então, irmãos, de alguma forma, nós podemos dar graças a Deus pelo trabalho que a ADRA faz, não só a nível internacional, não só a nível nacional, mas também a nível local. Podemos dar graças a Deus pelo trabalho que tem sido feito pelas diferentes equipas que têm passado por este departamento. E isto pode nos fazer pensar de diferentes formas. Podemos pensar, não tenho nada para ser usado, eu esqueci-me completamente do PowerPoint. Podemos pensar, não tenho nada para ser usado, para ser trabalhado neste sentido da responsabilidade e da beneficência social, então eu vou deixar isso a cargo de quem sabe, a cargo de quem tem essa responsabilidade durante este ano no departamento, porque quem sou eu? Eu própria vivo com algumas dificuldades, com alguns desafios, deixo a ADRA trabalhar por mim, deixo a ADRA fazer esse trabalho. Esta pode ser a nossa postura. Não tenho nada que o Senhor possa usar nesta forma, neste trabalho em prol dos outros. Eu queria que nós recordássemos, não são histórias novas, todos nós, se eu perguntar às crianças se já ouviram falar destas histórias da Bíblia, acredito que a maioria delas vai dizer que sim. Então, isto para nos mostrar que não podemos usar a desculpa de que não temos nada que Deus possa usar. Porque Sansão tinha apenas uma queixada de jumento. E o que é que ele fez com essa queixada de jumento? Um montão, 2 montões, e com uma queixada de jumento feriu quantos homens? 1000 homens. Podemos pensar, bom, mas o Sansão era um homem de porte, era atlético, desenvolveu bem ali os seus músculos e tinha uma pontaria certeira. Eu não tenho grande pontaria, portanto, esta não é a minha forma de trabalhar. Irmãos, se nós quisermos, nós vamos arranjar desculpas para todas as afirmações, para todos os desafios que o Senhor coloca na nossa vida. Este, se calhar, é o menos conhecido, mas encontramos em Juízes 3:31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, com quê? Com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Irmãos, nós podemos achar que uma luta de 1 para 2 é injusto, porque estamos em pé de desigualdade enorme. Mas este homem, com apenas uma aguilhada de bois, que é uma vara comprida com um ferrinho na ponta para picar os bois, para que eles façam o seu trabalho, este homem derrotou 600 homens do exército inimigo. E para nós contextualizarmos, que eu acho que esta se calhar é a história que nós menos conhecemos, os soldados inimigos estavam por todos os lugares, por toda a zona. Todas as estradas estavam fechadas, as cidades estavam desertas, as pessoas tinham fugido para as montanhas,
Mas com a ajuda do Senhor, Sangar lutou contra 600 soldados inimigos, apenas com uma aguilhada de bois. Ele venceu e ajudou a fazer da sua terra, novamente, um lugar seguro para viver. E todos aqueles que tinham fugido para as montanhas puderam regressar, porque agora aquela zona já era uma zona de segurança para viver. Eu não sei quantos dos mais pequeninos têm Davi por herói. Não sei quantos de vós. Eu sei que muitos meninos tiveram este homem por herói. Porque Davi prevaleceu contra quem? Ajudem-me lá os mais pequeninos. Contra quem, Diniz, é que Davi lutou? Contra o gigante Golias. Não foi? E ele tinha o quê? Apenas uma pedra, uma funda, uma pedra que lançou e acertou na fronte do Golias e ele tombou sem margem para dúvidas. Aquele pequenino Davi e aquele grande, gigante Golias enfrentaram-se. E Davi apenas, sem a couraça, sem a proteção dos soldados, sem a couraça do rei, apenas com uma pedrinha e uma funda, Davi derrotou, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, ele derrotou aquele gigante que era temido por todo o povo de Israel. Ainda pensamos, irmãos, que é só para a Adra fazer algum trabalho em prol dos outros? Será que nós não temos uma pedra? Será que nós não temos uma aguilhada que possa ser usada pelo Senhor de forma que o Senhor deseja? Não é para picar os outros, não é para atirar uma pedra à testa de alguém, mas ser usados pelo Espírito do Senhor, para que esses instrumentos, que podem até ferir, podem até matar, possam ser usados pelo Senhor para a sua honra e glória e para a bênção daqueles que estão ao nosso redor. No torneio, alguns viram esta imagem? Eu confesso, irmãos, que quando eu vi esta imagem e esta notícia há um tempo atrás, eu fiquei a pensar assim, mas será que nós podemos acreditar em tudo aquilo que está na internet? Ontem eu tive a certeza de que esta notícia era verdadeira. E perdoem-me aqueles que fazem a meditação juvenil, os mais novos, alguns sei que fazem esta meditação. E ontem, enquanto o Zé lia, eu disse, olha, isto é mesmo, encaixa mesmo no culto de amanhã. Então eu resolvi, já tinha tudo pronto, mas resolvi encaixar aqui esta imagem para vos contar o que é que aconteceu aqui. Então no torneio Roland Garros em 2014, no seu jogo de estreia, o tenista sérvio Novak Djokovic, não sei se isto é assim que se lê, mas vocês entendem de quem é que eu estou a falar? Pelos sorrisos eu já percebi que não disse nada certo, mas vocês sabem quem é que eu estou a falar. Então, ele era o número 2 no mundo da época do ténis e ele ganhou realmente de uma forma muito fácil do português João Sousa. Mas não foi isto que mais surpreendeu a plateia, não foi a vitória fácil sobre o português que ele realmente conseguiu a atenção da plateia. Num dia cinzento, a partida teve várias pausas para esperar que a chuva acalmasse e para permitir que o jogo continuasse. E ao seu lado, um jovenzinho posicionou-se com o guarda-chuva para proteger o atleta. E este homem fez sinal ao adolescente para ele se aproximar. O atleta segurou o guarda-chuva do jovem, convidou-o a sentar-se e ainda lhe entregou a sua raquete. Eu imagino o cuidado que ele tinha só para não estragar a raquete do número 2 da época do ténis. Hoje ele é o número 1, segundo ouvi dizer. Ainda surpreso, aquele adolescente recebeu do atleta uma garrafa de água e brindou com ele sob os fortes aplausos do público. Por meio deste gesto despretensioso, este atleta sérvio demonstrou reconhecer muito bem, irmãos, que as suas vitórias no desporto não o fazem superior a ninguém. Nem mesmo àquele jovem que tinha sido incumbido. A sua única função era abrir o guarda-chuva quando chovesse e abrigar aquele atleta. Nem sabemos o nome do adolescente. A chuva que caía
incomodava os dois. E o guarda-chuva era grande o bastante para acomodar a ambos. Infelizmente, irmãos, esta é uma lição que às vezes é difícil para nós aprendermos. Às vezes esta lição tão simples de que somos todos iguais e de que se a chuva que está a cair incomoda os dois e se o nosso guarda-chuva é grande o suficiente, por que não abrigar os dois? Esta lição às vezes é difícil de nós compreendermos. Mas o grande mestre em derrubar as barreiras sociais foi o próprio Jesus. E nós sabemos que ele chocava a sociedade de então e certamente também chocaria a sociedade de hoje. E por que não dizer chocaria a sociedade que está na Igreja Adventista de Canelas, porque ele relacionava-se com publicanos, com pecadores confessos e com mulheres de fama duvidosa. Jesus era realmente o mestre em derrubar barreiras e ele era o mestre em ser uma bênção onde quer que ele estivesse. E a pergunta é, sou eu uma bênção? Eu acredito, irmãos, que o desafio que o Senhor fez a Abraão, lá há muito tempo atrás, e quando ele disse, se tu uma bênção, eu acredito que esse desafio não perdeu a validade para cada um de nós. O Senhor também nos chama hoje a sermos uma bênção onde quer que estejamos. Podemos não ter grande coisa, irmãos. Podemos não ter uma formação até em área social. Podemos não estar com as ferramentas todas para fazer o trabalho que o Senhor nos desafia a fazer. Mas lembremos-nos que até com uma pedra, até com uma aguilhada de bois, até com uma simples queixada ou com um simples guarda-chuva que todos nós temos, nós podemos corresponder ao desafio que o Senhor nos faz a cada dia. Então vamos abrir a palavra de Deus em Atos 9 para encontrarmos a nossa irmã Dorcas. Atos 9. Atos 9, 36. Eu vou pôr ali o texto, mas eu queria que procurássemos, até porque depois vamos ler um bocadinho mais, se calhar. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E esta, diz o texto, fazendo uma descrição, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Esta, se calhar, é das biografias mais curtas que nós encontramos na Bíblia. Nós fomos a uma livraria e encontramos biografias com muitas páginas, livros enormes sobre a vida de alguém. Dorcas, a vida dela está resumida neste texto. Ela era de Jope, era uma discípula, isto diz muito, e a vida dela estava cheia de obras e de esmolas. E é curioso, porque o texto diz que havia em Jope, só para nos relembrarmos, Jope era onde? O que é que tinha acontecido lá também? Também outra história que os meninos conhecem muito bem. Foi aqui, em Jope, que Jonas apanhou o barco para fugir do desafio que o Senhor tinha feito para ele. E se era, irmãos, para percebermos um pouquinho, se era um porto, se era uma terra onde havia muitos pescadores, também certamente haveria muitas viúvas e muitos órfãos. Porque o mar, tal como hoje, já naquela altura, não era fácil. O mar, muitas vezes, leva com ele os homens da casa, leva com ele os homens da família. E nesta terra onde Dorcas habitava, havia muitos órfãos e muitas viúvas. Se calhar, digo eu, esses homens levados pela fúria do mar. Mas então, voltando a Dorcas, diz o texto que havia em Jope uma discípula. Ou seja, significa que naquela cidade, naquela zona, havia uma mulher que vivera uma experiência de conversão. E pelo Espírito Santo ela compreendeu que Deus, revelado em Cristo, é realmente alguém que nos desafia a fazer algo pelos outros. Discípulo é aquele que segue as doutrinas de outrem. Neste caso, Dorcas seguia os ensinamentos, as doutrinas do próprio Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós usamos a palavra cristão para definir uma boa pessoa. E nós dizemos, sim, ele é realmente muito cristão.
porque ele fez alguma coisa boa. E às vezes nós confundimos um bocadinho isto. Mas cristão, segundo o dicionário, é aquele que crê na mensagem de Cristo, não é? É aquele que segue as pegadas de Cristo. Este é que é o cristão. E por isso, uma excelente pessoa não significa obrigatoriamente que é cristão. E basta olharmos para a nossa sociedade. Nós vemos pessoas excelentes a serem bênçãos onde estão, mas que ainda assim não acreditam em Deus. Vivem de acordo com os valores que têm origem na Bíblia, mas por mais estranho que nos pareça, elas não acreditam no Senhor da Bíblia. Mas o texto diz que havia em Jope uma discípula. Não havia apenas uma boa pessoa, era alguém que acreditava em Deus e tinha um relacionamento próximo com Deus de tal forma que ela acreditava na salvação pela graça, acreditava que pela fé poderia obter essa salvação, mas ela acreditava também que essa proximidade tinha que ter consequências práticas para a sua vida. Então, sem alterar o texto, nós podemos dizer que havia em Jope uma seguidora de Cristo, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Percebemos nós então o que é ser discípulo? Irmãos, há uns trimestres atrás nós estudamos todo um trimestre sobre o que é ser discípulo. Mas ainda assim, às vezes nós esquecemos. Ser discípulo envolve acreditar em alguma coisa e, por outro lado, envolve um comportamento regulado pela crença. Dorcas era uma mulher cheia de boas obras e o seu testemunho diário, todos os dias, o seu testemunho impressionava pela positiva. Todos os dias e diariamente, irmãos, sem folgas. Às vezes nós dizemos, todos os dias eu vou para o meu trabalho, mas não é todos os dias, porque não vamos ao sábado nem ao domingo. E Jope era uma discípula do Senhor todos os dias e diariamente. Não havia folgas para ela. O que é uma boa obra, irmãos? E não vão dizer lá para fora que eu disse que devemos ter boas obras e que isso nos vai garantir a salvação. Eu não disse nada disso. Bem? Fico esclarecido. Mas as boas obras, se nos relacionamos com o Senhor, se somos discípulos seus, as boas obras têm que surgir na nossa vida com naturalidade. Saem de forma natural. Se calhar alguns até nos vão dizer, olha, obrigada por aquilo que tu fizeste. Mas eu fiz o quê? Desculpa, isso não me lembro. Então, o que é uma boa obra, irmãos? Podemos dizer, e sem substituir a definição do dicionário, nós podemos dizer que uma boa obra é tudo aquilo que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Se Cristo estivesse a viver aquele momento, na minha turma, na minha escola, no meu trabalho, a boa obra seria aquilo que Jesus faria naquele contexto que eu estou a viver. Não para protagonismo pessoal, mas para honrar e louvar o nome de Deus e para ser bênção àqueles que estão ao nosso redor. Boa obra é tudo aquilo que alivia a carga do outro, que viabiliza a vida, uma vida mais fácil para o nosso próximo. Quais eram os recursos de Dorcas, irmãos? Quais eram? Dorcas tinha uma grande indústria. Ela tinha umas confecções enormes. Aquilo já não era uma empresa familiar, era uma grande empresa. Era uma multinacional da época. E tudo aquilo que saía, que não era vendido na coleção anterior, tudo aquilo que saía de moda, digamos assim, porque a moda é muito exigente e está sempre a mudar, nem que seja só pôr lá mais uma corzinha ou só mais um feixe não sei aonde, e tudo aquilo que ficava e que não era vendido na altura, a Dorcas juntava tudo e até para se libertar daquilo, porque estava ali a ocupar muito no armazém, ela ia distribuir pelos pobres. E tinha muita gente a trabalhar para ela, uma grande empresa que ela liderava. Era isto que Dorcas tinha, irmãos. O que é que ela tinha? Uma agulha e linha e comprava tecidos. Reparem que Dorcas nem uma máquina de costura tinha. Eu tenho uma máquina de costura, muito prática, que vai para todo lado. É daquelas portáteis, a gente leva para a casa da mãe, depois traz para a nossa casa e depois leva para onde for preciso. Mas Dorcas não tinha isso. Dorcas tinha apenas uma agulha. E os que entendem um pouquinho de costura sabem que costurar só de agulha e de dedal não é rápido, nem é para qualquer um. É preciso persistência.
é preciso paciência e é preciso ter o foco muito bem presente para não desistir, porque um vestido, uma túnica, levaria algum tempo a fazer, apenas com uma agulha e com alguns tecidos que ela comprava. Mas Dorcas tinha um grande amor por Deus e isso revelava-se num grande amor pelo próximo. Ela dedicava tempo à oração, ao estudo da Bíblia e do seu amor a Deus realmente veio o grande amor pelas pessoas. E reparem que ela sempre ajudou aqueles que tinham menos que ela. Não apenas quando ela tinha recursos, não apenas quando lhe dava jeito, não apenas quando ela se queria sentir um bocadinho melhor com ela mesma, mas Dorcas ajudou sempre. Tendo muitos ou poucos recursos, tendo muito ou pouco tempo, tendo o seu dedo já magoado por empurrar a agulha, tendo a sua tesoura um bocadinho ali a mastigar o tecido, mas ela fazia sempre. De tal forma, irmãos, que Deus, por compaixão, às pessoas que eram abençoadas pelo trabalho de Dorcas, o que é que Deus fez? Nós lemos no texto, penso que está no verso 40, Atos 9, 40. Porque chegou aos ouvidos de Pedro, foram dizer a Pedro, olha, mas morreu, Dorcas morreu, por favor, faz alguma coisa. Ela não pode morrer, nós precisamos dela. E Pedro, que estava ali numa cidade vizinha, vem até ao lugar onde Dorcas estava. E diz o texto, verso 40, mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Irmãos, eu acho que esta experiência, este momento fazem arrepiar qualquer um. Alguém que já tinha morrido. O Senhor ressuscita através de Pedro por compaixão daqueles a quem Dorcas abençoava com o seu trabalho. Muitas das mulheres que reclamavam a vida de Dorcas eram aquelas mulheres que tinham sido abençoadas pelo trabalho dela. Irmãos, a pergunta é, e se nós deixarmos de existir? Será que os outros vão reparar nisso? Será que os outros, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos irmãos da igreja, os órfãos, as viúvas, vão sentir a nossa falta? Vão eles clamar por nós, irmãos? Porque precisam de nós? Ou nem vão dar por nossa falta? Gostava que cada um de nós pudesse refletir nisto. Dorcas era uma discípula de Jesus. E Dorcas realmente vivia a verdadeira religião. E a pergunta impõe-se, então o que é a verdadeira religião? Irmãos, o que é a verdadeira religião? É sabermos a Bíblia de ponta a ponta? É dominarmos todos os temas bíblicos? É termos um curso de teologia? É sermos mestres em teologia, doutorados? Em dominarmos qualquer assunto da Bíblia? Tiago 1,27. Vamos ver o que é a verdadeira religião. Tiago 1,27. E diz o quê? E vamos focar a nossa atenção neste texto. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada. Não está a falar da Igreja Católica, da Igreja Adventista, dos Testemunhas de Jeová. Não está a falar nada disso. Está a falar a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. O que é que diz lá nas vossas Bíblias? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, guardar-se da corrupção do mundo dava para outro culto. Então hoje vamos focar a nossa atenção nesta parte, que a verdadeira religião pura e imaculada é realmente visitarmos os órfãos e as viúvas. E porque eu acho que Ellen White sabe muito mais do que eu e muito mais inspirada pelo Senhor, ela diz o seguinte: tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem que reclama esforço abnegado, é uma tarefa gloriosa sobre a qual o céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus
do que o mais zeloso culto revestido da mais pertença santidade. O verdadeiro culto, diz Ellen White, é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortações, palestras são frutos baratos, frequentemente artificiais. Eu vou destacar aquilo que eu queria que nós destacássemos aqui. Mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. Orações, exortações, palestras são frutos baratos, diz o texto. Porquê? Irmãos, porque podemos ter muitas formações para fazer qualquer uma destas coisas. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isto de forma rotineira, de forma mecânica, porque está no calendário, porque agora vamos começar a reunião e tem que ser como oração. E tudo isso, diz Ellen White, inspirada pelo Senhor, que tudo isso tem o seu lugar, é verdade, mas podem ser frutos artificiais. E ela diz que os frutos se manifestam em boas obras. E as boas obras são necessárias quando, irmãos? Apenas ao sábado de manhã, não é? Somos adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado, estamos na casa do Senhor num sábado de manhã, significa que as boas obras fazem-se sentir apenas e só aqui. E quando as boas obras reclamam por nós, às 2 da manhã, alguém nos liga porque está muito aflito e precisa de nós. E nós temos que largar a nossa cama quentinha, agora até já está a vir o frio. E temos que ir, de alguma forma, socorrer aquela pessoa. E às vezes, irmãos, o ir àquela casa socorrer aquela pessoa não é apenas uma vez, nem 2, nem 3. Já faz parte quase da rotina. Isso faz-nos cansar. Faz-nos não dormir direito, faz-nos estar rabugentos no outro dia de manhã, sem paciência. As boas obras muitas vezes vão mexer no nosso descanso, vão mexer no nosso tempo que temos para a família, vão mexer no tempo que temos para o nosso próprio conforto, que também é merecido, também precisamos descansar. E muitas vezes vai ser aí que vamos ser importunados. E podemos pensar, bom, mas este conselho de fazermos alguma coisa, as boas obras em prol dos outros, encontramos apenas no Novo Testamento, porque Jesus já tinha passado por esta terra e Jesus veio realmente mexer. Mas lá no Antigo Testamento aquilo era salve-se quem puder. Levítico 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10, no Antigo Testamento, e não apenas na Epístola de Tiago, que muitos de nós consideram o manual prático da vida cristã, também lá no Antigo Testamento, em Levítico, no livro que nós associamos a muitas regras, a muitas orientações dadas pelo Senhor, ele diz, Levítico 9, nos versos 9 e 10, ele diz, quando também, eu ainda ouço algumas Bíblias a abrir, Levítico 19, lá nos primeiros livros da Bíblia, 19, 9 e 10, ele diz, quando também cegares a cega da vossa terra, o campo do teu campo, faz o quê? Não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não é qualquer pessoa que nos está a dar este conselho. Não é o pastor da igreja. Não é o departamento da ADRA que nos está a aconselhar a viver desta forma. É o próprio Senhor que aconselha, que orienta os seus filhos neste sentido. Sabem, irmãos, às vezes, eu acho que nós dentro da igreja sofremos de hipermetropia. É um nome muito complicado, não é? Mas aqueles que têm este problema de visão sabem bem o que é que eu quero dizer. Hipermetropia são aqueles que veem mal ao perto. Os míopes são os que veem mal ao longe e muito bem ao perto, não é? Alguns até levantam os óculos para ver melhor, porque as lentes não estão ali a ajudar ao perto, mas os que sofrem de hipermetropia são aqueles que veem muito mal ao perto e veem muito bem ao longe. E às vezes, nós, na igreja,
sofremos de hipermetropia. O que é que eu quero dizer com isto? Em Gálatas 6:10, na última parte do texto, o Senhor aconselha-nos a não sofrermos de hipermetropia. Ou seja, Ele diz que é bom que nós sejamos bênçãos para aqueles que estão lá fora, que sejamos bênçãos para as viúvas e os órfãos que vivem fora de uma comunidade cristã. Mas Ele também diz, em Gálatas 6:10, o Senhor aconselha-nos a vermos bem dentro das nossas portas. Ele diz, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ajudar os necessitados, irmãos, não é apenas tirar dinheiro do nosso bolso. Não é simplesmente dar o peixe, mas é muitas vezes ensinar a pescar. E nós temos pessoas formadas nesta área e sabemos realmente que uma grande parte do trabalho que é feito não é apenas dar o peixe, não é apenas dar as provisões para que a pessoa se alimente aquele dia, aquela semana, aquele mês, mas é criar formas, criar ferramentas para que essas pessoas, com as suas famílias, possam sobreviver, estando elas dentro ou fora da igreja. Irmãos, vou fazer um parênteses. É que às vezes, irmãos, conhecemos tão bem a vida uns dos outros. Sabemos tão bem que a pessoa, se calhar, não tomou as melhores decisões e agora está a viver as consequências disso. E somos um bocadinho mais duros com aqueles que estão dentro de portas. Mas o Senhor diz, também, e devemos começar, também ajudando, também criando condições para que essa família prospere, também apoiando e dando peixe quando é necessário. Devemos fazê-lo começando pelos domésticos da fé. Devemos fazê-lo e começando pelos que estão dentro da igreja. Conheçamos nós muito bem a sua história, havendo razões ou não para ter chegado ali. Temos realmente que apoiar também aqueles que estão dentro de portas. Irmãos, nós temos todos os meses dias de jejum no nosso calendário da União. Todos os meses há dias de jejum. E sei que muitos de nós os cumprem todos. Não tirando o valor desse jejum, não é esse o propósito, encontramos Isaías 58. E o que é que o Senhor diz? Porventura não é este o jejum que escolhi? E Ele vai dizer-nos qual é o jejum que o Senhor escolheu. Não é não é a limitação de alimento, não é o deixar de beber, mas é este tipo de jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Não é este o jejum que o Senhor deseja, irmãos? Não está ali, mas o texto continua com uma promessa. E os que não abriram em Isaías 58, abram e vejam a promessa que o Senhor tem para nós neste texto. Até ao verso 10. De 6 a 10, já lemos o 6 e o 7, e o Senhor continua com uma promessa. Ele diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio do ti o jugo, o estender do dedo e falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor lança-nos desafios. O Senhor diz-nos qual é a forma de vivermos a verdadeira religião, mas Ele promete que estará connosco e que estará na nossa retaguarda e estará a responder e pronto para ajudar-nos a viver esses desafios. No mundo bíblico, que é... quando eu preparo os meus cultos, é lá que eu vou buscar todos os textos bíblicos para não ter que estar a escrever tudo. É um software que acho que todos nós conhecemos, o mundo bíblico. Tal como nós encontramos subtítulos na nossa Bíblia, no mundo bíblico, para este verso, o subtítulo é o verdadeiro espírito da religião pessoal. E depois tem todo este texto. Então podemos dizer que o verdadeiro espírito da religião pessoal não é da religião do pastor, não é da religião da nossa família,
é da minha religião pessoal. Então o verdadeiro espírito encontra-se em repartir o pão com o faminto, em recolher os desterrados, em vestir o nu. Este é o verdadeiro espírito da religião pessoal. Quando eu estava a preparar o culto, irmãos, e quando eu cheguei a esta parte, inevitavelmente eu lembrei-me de uma experiência que o meu pai viveu há muitos anos, quando estava na guerra. E muitos de vós, homens, passaram por esse contexto. E o meu pai chegou a uma altura na tropa, quando estava em Moçambique, que ele estava a liderar a parte do refeitório. Ele era o responsável por manter o refeitório em ordem, por manter o refeitório limpo. E nesse período, tudo aquilo que subjava da cantina e que não poderiam servir na refeição seguinte, o meu pai, em vez de deitar fora, dava a indicação para repartir por aqueles que estavam ali à volta e que não tinham nada. E meu pai conta uma experiência que mexeu muito com ele na altura e que crescemos a ouvir esta história, porque houve um dia alguém, uma criança que chegou à beira do meu pai, uma criança sem recursos, num ambiente de guerra, sem nada, e pediu ao meu pai pão. E o meu pai, para testar aquela criança, disse: olha, eu vou-te dar o pão, mas tu não dizes a mais ninguém, porque senão eles não me saem daqui da porta e eu não faço outra vida. Não dizes a ninguém que eu te dei o pão. E o meu pai deu o pão àquela criança e de imediato, irmãos, o meu pai conta que aquela criança começou a correr com o pão na mão a dizer: o Cabo Almeida deu pão, o Cabo Almeida deu pão. E aquele pão, que supostamente era só para ela, e que muitos de nós, irmãos, iríamos esconder atrás de uma árvore para comer, para que ninguém visse, aquela criança foi dar o alarme a todos os seus amigos que o Cabo Almeida tinha dado aquele pão. E o Cabo Almeida teve oportunidades de dar pão a todas as outras crianças que vieram pedir. Esta experiência do meu pai, que nós fomos ouvindo sempre, mexeu sempre comigo, porque é tão simples, irmãos, nós esquecermos daqueles que estão ao nosso redor, que estão até em guerra para connosco, e nós para com eles. Ninguém faz guerra sozinho. É muito fácil nós esquecermos e guardarmos para nós o pão com a manteiga e com o queijo e com a manteiga de amendoim e com aquelas coisas todas que nós gostamos no pão. E esquecemos, muitas vezes. Eu não estou a atacar ninguém, irmãos, eu estou a falar para mim. Esquecemos muitas vezes de partilhar o simples pão com aqueles que têm menos que nós. O que tenho eu, que Deus possa usar como bênção para aqueles que estão ao meu redor. Tenho eu recursos financeiros? Tenho eu apenas uma queixada de jumento? Tenho apenas uma funda? Tenho uma máquina de costura, irmãos? Sei eu trabalhar a terra? Tenho uma profissão que possa ser usada como bênção? E como bênção, irmãos, podem ser usadas todas as profissões. Posso ser médico, serralheiro, posso ser professor, posso ser apenas, como se isso fosse apenas, doméstico. Mas todas essas formas o Senhor pode usar para sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. É verdade, irmãos, que os desafios são grandes, são imensos. É verdade que são muitas as pessoas que precisam de apoio. E é verdade que nenhum de nós, por si mesmo, nem mesmo o departamento da ADRA, por muito bem organizado que esteja, Manuela, não vai poder mudar o mundo. É verdade isto. Mas nós podemos mudar uma vida de cada vez. E este é realmente o mote da ADRA. E eu não me esqueci dos mais pequeninos, e hoje eles não tiveram uma história no início, mas eu não me esqueci de vós. E eu guardei o melhor para o fim. Guardei o melhor para vocês. Bem, para os mais pequeninos, agora parem lá com os desenhos, parem lá com as pinturas, porque eu vou contar uma história que também é para os grandes, mas também é para os pequeninos, está bem? Eu gosto muito de histórias. E eu queria terminar o culto desta manhã com esta história. Lembrando que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar uma vida de cada vez. Perdoem-me aqueles que já conhecem a história. Então, num bairro muito pobre, de uma cidade distante, morava uma miúda muito bonita. Uma menina muito bonita. E ela frequentava a escola da sua zona, mas a mãe dela não era como a vossa mamã, que tem muito cuidado convosco, que põe as roupinhas limpinhas, bonitas, com o banho tomado, os cabelos bem penteados. Esta mamã não era assim. E ela era muito descuidada com aquela filha. E por isso,
Aquela menina, que era muito bonita, ela ia para a escola sempre muito suja, com os vestidos assim, já muito desbotados, muito gastos, rotos. Mas era assim que ela ia para a escola, sujinha e com as suas roupas velhas e descuidadas. Porque podem ser velhas e cuidadas, não é, irmãos? Não precisamos ir de roupa nova todos os dias para a escola, mas aciadinhos. Mas aquela menina não ia assim. Ela ia suja e com as suas roupas muito maltratadas. Até que um dia, o professor desta menina resolveu implicar-se na vida dela. E ele pensou, como é que uma menina tão bonita, como é que uma menina com um sorriso tão bonito pode vir para a escola sempre tão suja? Eu vou fazer alguma coisa. Então este professor separou algum do seu dinheiro, foi juntando, separou algum do seu dinheiro e ele comprou um vestido novo para aquela menina. Ele comprou um lindo vestido azul para aquela menina. E a menina, que já era bonita por si só, com o vestido azul todo vaporoso, ela ficou realmente muito bonita. E quando a mãe viu a menina a chegar a casa naquele vestido tão bonito, ela sentiu que era uma pena que ela estivesse vestida com um vestido tão bonito, tão novo, e estar assim tão sujinha. Então ela resolveu que ia começar a dar banho todos os dias à menina e pentear os seus cabelos. E assim foi. Aquela mãe todos os dias dava banho à menina e todos os dias penteava os seus lindos cabelos. Passou a cortar e a limpar as suas unhas e aquela menina parecia outra. Depois de uma semana, o pai desta menina virou-se para a mãe e disse: olha, mas não achas que é uma vergonha a nossa filha, sendo assim tão bonita, andando tão limpinha e arranjada, mora num lugar como este? Nos meus tempos livres eu vou começar a dar aqui algum jeito à casa. Eu vou começar por pintar as paredes, vou consertar aqueles buracos no muro e vou até construir a cerca, vou restaurar a cerca para que esta casa fique melhor e para que ela realmente seja digna de viver aqui. E em pouco tempo, irmãos, aquela casa que era simples, mas que agora estava pintada, estava arranjadinha, estava limpa, começou a destacar-se naquela pequena vila. A beleza das flores que o Senhor tinha posto no jardim começaram realmente a ganhar vida. E os vizinhos que viviam ali à volta começaram a sentir vergonha das suas próprias casas. Começaram a sentir vergonha de viverem numas barracas feias, sujas, e resolveram então arranjar as suas casas, plantar flores, usar pintura e usar água e detergente com regularidade nas suas casas. Em pouco tempo, irmãos, em pouco tempo, meninos, o bairro ficou transformado. O homem que acompanhava as lutas, um homem que era algo influente e que acompanhava as lutas destas pessoas e que tinha visto a transformação que esta pequena aldeia estava a viver, ele foi ao presidente da junta, expôs as suas ideias e ele conseguiu autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários naquele bairro. E então, irmãos, a rua de terra daquele bairro foi substituída por asfaltos, os passeios que não existiam ganharam formas, havia ali calçadas de pedra para que os peões pudessem percorrer aquelas estradas, os esgotos que eram a céu aberto foram canalizados e realmente o bairro ganhou ares de cidadania. E tudo começou por quê? Por um simples vestido azul. Por um simples vestido azul. Aquele professor não imaginava a repercussão que o seu gesto ia ter, não só na vida daquela criança, não só na vida daquela família, mas em todo um bairro. É verdade que aquele professor não conseguiu mudar o mundo, mas já fez muito, irmãos, com um simples vestido azul. Qual será a parte de cada um de nós, irmãos? Será que basta nós apontarmos os buracos da rua, reclamarmos do erro do vizinho e cuidarmos apenas das nossas portas para dentro, do nosso portão para dentro é que interessa? Será que basta apontarmos o erro dos nossos irmãos? É difícil mudar o estado total das coisas. É difícil varrer toda a rua. Irmãos, e se vocês viverem numa zona como eu, que tem mesmo uma árvore em frente à casa e que agora nesta altura começa a perder todas as suas folhas, é quase uma luta desigual entre mim e a árvore. Porque por mais que eu varra, há sempre folhas no chão. E não é fácil. Não é fácil.
E todos nós encontraremos desculpas para continuarmos sentados no conforto do nosso sofá. É difícil varrer toda a rua, mas é fácil varrer o nosso passeio. É difícil mudar todo o bairro, mudar toda uma sociedade, mas é fácil começar pela nossa casa. Nem que seja a deixá-la mais bonita com as paredes pintadinhas. É difícil reconstruir o planeta, mas é possível, através de um simples vestido azul, mudarmos a vida de alguém. Lembram-se da experiência do tenista e daquele adolescente? Querem ser cristãos de verdade? Querem ser discípulos de verdade? Quero eu ser discípula de Jesus verdadeiramente? Então é tão simples como colocar debaixo do nosso guarda-chuva cada pessoa que precisa de auxílio, tratando-a com amor e com o respeito que merece. E a minha oração, irmãos, é que realmente nós possamos viver a verdadeira religião. Que o Senhor nos ajude a termos sensibilidade para aqueles que estão ao nosso redor, mesmo aqueles que às vezes nos atormentam e nos aborrecem, mesmo para esses, que o Senhor nos torne sensíveis, para com o muito ou com o pouco que temos, com a forma de estarmos, possamos realmente ouvir um dia, quando o Senhor vier, que cada um de nós possa ouvir esta verdade. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos sensibilize. Ele não sensibiliza quem não quer, irmãos. Só a cada um que se derrama aos pés de Jesus, para que Ele possa verdadeiramente trabalhar através dele. O Senhor irá usar e que cada um de nós possa ouvir estas palavras do Senhor. Porque quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que esta possa ser a nossa forma de estar, que possa ser a nossa forma de viver a verdadeira religião. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E para findarmos este culto, vamos entoar o hino 288, Ser igual a Cristo.
Bondoso Deus, ó Senhor, nós já oramos através das estrofes deste hino. E a nossa oração realmente é que Tu possas agir em nós de tal forma que possamos ser iguais a Cristo. No nosso falar, no nosso trabalhar, no nosso orar, no nosso agir, no nosso pensar. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos reflexo do Teu amor por cada um de nós e a sermos semelhantes a Ti. Senhor, toma toda esta igreja que está aqui nas Tuas mãos. Que Tu possas ser com cada um individualmente, que possas ser também connosco, Senhor, enquanto famílias, que possas, Senhor, ser com todos os amigos que esta manhã nos visitam e, Senhor, que Tu, a todos, sem exceção, um dia quando o Teu Filho voltar, que Ele possa, Senhor, dizer estas palavras, que realmente fizemos o bem a Cristo, quando fizemos a um destes pequeninos irmãos que estão ao nosso redor. Torna-nos sensíveis, faz, Senhor, com que esta igreja brilhe onde ela está e que aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, verdadeiramente possam ver em nós uma bênção, uma ajuda e um apoio. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Toma também nas Tuas mãos aqueles que nos acompanharam em casa, que Tu os possas também abençoar e dirigir. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a viver o sábado conforme Tu desejas. Te pedimos e Te agradecemos. Todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.